Ele poderia, já que ele está preocupado com o mundo pet, porque aí tem um detalhe. O mundo pet tem um eleitorado gigantesco, porque aquele que cuida de pets, ele tem um carinho, um amor pelo seu animal que é gigantesco. Então ele está fazendo uma demagogia, eu não posso estar enganado, mas eu acho que ele falou espaço-orelha. Além de tudo, ele vai querer sambar em cima daquele acontecimento. Por que ao invés de criar o espaço-orelha, ele não faz um movimento para botar na cadeia, reduzir a maioridade penal e botar na cadeia aqueles marginais que fizeram o que fizeram? Isso que ele deveria fazer. Mas esse espaço, incrível que pareça, é vexatório. Um cara que, por exemplo, ele fez isso aí com um negócio, não precisa nem ter sido inaugurado. Qualquer pessoa pode fazer no meio da rua, faz um negocinho daquele. Ou seja, é mais um demagogo. Agora, olha só para ver a demagogia. Eu não sei se você se eu ouvi correto, você disse que são 200 hectares por família. Sim, 90 milhões de hectares disponíveis, dividido por 450 mil famílias, te dá 200 hectares. Olha, 200 hectares é muita corresponde a um terreno de 2 quilômetros de frente por 1 quilômetro de fundo, ou 1 quilômetro de frente por 2 quilômetros de fundo. É muito chão. Ou seja, é o suficiente. Ou seja, é só demagogia, é só exploração, é só roubo. Porque nem isso eles são capazes de fazer o cálculo. Porque se eles fizeram o cálculo, vão dizer, pô, mas tem muita gente. Por que eu vou querer tirar a terra de quem está produzindo? No caso, o pessoal do agronegócio. Ou o pessoal que tem o seu sítiozinho que está preservando a mata. Porque muitas vezes você está só preservando. E isso está dentro da lógica, está dentro da lei, está dentro da regra, está dentro da necessidade. Mas não, eles querem retirar aquilo que é do outro. Não precisa dar para isso. Não é distribuição de renda, nem uma divisão de propriedade, não. Não precisa dar, isso é inveja. É isso o que aí. vocês têm. Eu, particularmente, creio que o Toffoli vai sair atirando, por uma razão simples. Não é uma questão de ser um indivíduo desesperado. É a questão de ser um indivíduo não inteligente. Os indivíduos, quando não são inteligentes, no primeiro momento de desespero, eles vão para o tudo ou nada. Por quê? Porque eles não sabem raciocinar os passos estratégicos necessários. Então ele vai para isso. A grande questão é que está sendo colocado, em função do envolvimento da Polícia Federal, a realidade de que por dentro o corpo está podre e estão tentando, de alguma forma, manter vivo uma parte e excluir o câncer. E a Polícia Federal, ela já percebeu isso. Quando o Caivano trouxe a questão de Nuremberg, para mim, me trouxe um dado espetacular. Por qual razão? Porque em Nuremberg, o que se alegou foi o princípio da obediência devida. O que é o princípio da obediência devida? E num processo hierárquico, aquele que é subordinado tem que executar a ordem que vem do superior. A grande questão é que o princípio da obediência devida se aplica em condutas de combate. Ela não pode ser aplicada em questões como essas que estão envolvendo uma polícia que tem uma normatividade jurídica e um processo legal que tem que ser cumprido. Ora, quando você alega o princípio da obediência devida, tendo uma ordem ilegal para cumprir ilegalidades, defender um criminoso que na investigação está indicando que ele é o grande culpado, você fica na seguinte situação: se eu cumprir essa ordem, eu sou tão criminoso contra ele. O que é que a Polícia Federal já acordou? Aquela parte limpa da Polícia Federal, que corresponde a 80%, já está dizendo, nós não vamos aturar mais. E aqueles 20% que estão mais ou menos, estão dizendo, não tem como a gente esconder. Então nós temos que tomar uma ação e pressionar aqueles que têm poder sobre o Toffoli para que o Toffoli seja sacrificado. E não vai adiantar. O que o Toffoli fez foi, no desespero, eu vou atirar para todo mundo. Quando ele tensiona e diz, eu vou romper a corda, o que ele está falando é muito simples. Eu vou atirar em todo mundo se ninguém me defender. O grande problema é que todos agora estão dizendo assim, nós podemos até ser parte do câncer, mas a gente tem que ter o corpo vivo para poder continuar parasitando. Então nós vamos ter que sacrificar aquele tumor que é o pior de todos os tumores, que no caso, neste momento, é o Toffoli. Não que ele seja o pior dos tumores. Tem outros, estão do lado deles, estão lisinhos, da cabeça aos pés. Mas eles vai ter que ser sacrificado. É o que me parece, eu posso estar enganado. E ele vai chutar o pau da barraca. Tomara. Enéas, ele era médico. Só
Só que, como ele era cardiologista, ele quis entender como é que se fazia eletrocardiograma. Foi o que ele fez, foi estudar física. Por estudar física, ele se tornou físico. A partir daí, ele começou a desenvolver o processo de entendimento de uma administração de um hospital. Aí se dedicou à administração. Para entender o processo de administração, ele começou a estudar e se dedicar à política. E resolveu entrar na política porque ele viu que ele tinha capacidade de fazer um programa. Veja, eu não estou dizendo que não é suspeito isso. O problema é saber se esse médico, ele é habilitado ou não para estar no local. Essa que é a grande questão. Parece que o que a gente está verificando no nosso país é que os cargos públicos, eles não têm a função de servir à sociedade. Ele tem a função de alavancagem pessoal para a produção, não é de uma vida digna. Se fosse isso, a gente até aceitaria, mas para a produção de fortunas. Basta que se veja que o maior selo universitário que alguém pode ter hoje é ser especialista em tribunais superiores. E isso não tem em universidade nenhuma. Para isso, você precisa ter algum vínculo com autoridades do próprio judiciário e das instâncias superiores. E, curiosamente, eu lembro quando o Caivano estava falando aqui sobre o STJ, curiosamente, o STJ deveria ser a última instância da questão recursal. Num país correto, acaba no STJ. Só vai para o STF se houver alguma questão constitucional. Dificilmente o STJ permitiria cometer erros de inconstitucionalidade. Dificilmente ele permitiria isso, ou seja, praticamente não iria nada para o STF, exceto aquelas questões que são fundamentais. Mas isso é uma outra questão. Aí você fala, é preciso ser um ministro para ter esses 33 milhões? O que está demonstrado é que é preciso ser ministro para ter um conjunto de tentáculos que permite uma alavancagem, uma riqueza pessoal. O que levou a essa questão que nós estamos vendo agora. Agora, o que há de mais interessante nisso tudo é que está configurado cada vez mais, até trazendo a notícia que o Gabriel trouxe para nós, que o Toffoli, ele terá que ser defenestrado, é jogar pela fresta da janela. Por qual razão? Não é nem pelo fato dele ter tensionado. Eu trabalhei um bom tempo em Brasília, dei assessoria, dei consultoria, fiz pesquisa, analisei, fiz projetos de políticas públicas, fiz projeto de planejamento estratégico, e foi uma coisa que eu aprendi em Brasília. Se você tiver que conversar, não é negociar, é sentar para conversar com um cara que você sabe que é desonesto, e tiver que sentar para conversar com um cara que você sabe que é burro, escolha para conversar com o desonesto. Por qual razão? Porque você sabe que ele vai botar a mão no teu bolso, você já se precave e não permite qualquer deslize da tua parte. Não é deslize de aceitar, não, é de falar daquilo que vai conversar, o que quer que seja. Agora, não converse com o burro. Porque o burro, ele pode não querer botar a mão no teu bolso, mas ele vai te colocar em contato com 100 desonestos e que você não saberá que são desonestos. O Toffoli é isso. É o cara que não tem a menor capacidade intelectual para pensar o além do agora. Então, o que ocorre? O Alessandro Vieira já colocou lá, como é que ele faz? Ele está tensionando. Ele tensiona dizer, eu não vou entregar. Sabe o que ele está parecendo? Não é o garoto que é dono da bola, é aquele garoto que começou a brigar com todo mundo, pegou a bola e uma faca. Ele está dizendo, tudo bem, a bola é minha, mas eu vou estourar a bola e ninguém vai jogar. É o que ele está fazendo, ele está querendo estourar a bola. Então ele está tensionando dizer quem vai ser corajoso o suficiente para fazer isso, porque senão estoura a bola e não tem mais jogo. O problema é que pelo fato dele não ser muito inteligente, do lado em que ele acha que vai estar as pessoas, que estarão as pessoas que vão apoiá-lo, aí tem gente que raciocina. E esses caras, o cálculo dele não é um cálculo moral, é um cálculo de custo e benefício. É isso. E eles vão simplesmente dizer, não é se vamos ou não tirar o Toffoli, como é que nós vamos calar aquilo que ele pode fazer, espalhar ou a bola que ele vai furar. É só isso, porque o Toffoli já está para ser rifado. E ele está tensionando. Então, pelo menos aqueles que são opositores a ele, se não forem opositores ao governo, estão entendendo que assim, o senhor está tensionando, tudo bem, é um jogo de pôquer que o senhor está fazendo, o problema é que o senhor não sabe ainda o jogo que nós temos. Mas nós sabemos o jogo que o senhor tem. Olha aqui os documentos. Você trouxe um jogo, está aqui. Tem mais 2 cartas para pegar na mesa ainda. E né? Nós vamos... Então, o senhor blefa?
a gente paga para ver. Então, o que ele está fazendo? Ele é tão tolo que ele não está blefando. Ele está dobrando a aposta. O que o pessoal está fazendo? O Alexandre. Como fazia. Só que o Alexandre tinha... Não é que o Alexandre é inteligente, o Alexandre tinha alguém inteligente do lado dele. Exatamente. E esse cara que estava do lado do Alexandre, ele está medindo, meu Deus do céu, como é que eu permiti que esta coisa adquirisse o protagonismo que está? Porque ele está queimando todos nós. O problema todo não é que ele está deixando o rei nu. Ele está tirando a roupa daqueles indivíduos que estão cercando esse rei nu. Esse que é o problema. E aí ele vai dançar. Cada vez mais eu tenho essa convicção. Agora, O problema é que vai trocar um Toffoli por outro Toffoli, que vai provavelmente para ocupar o lugar do Barroso, e vai colocar um sabonete tofoloso para ocupar o lugar do Toffoli, que é o Rodrigo Pacheco. A grande questão é, o Alcolumbre já deixou o país 10 meses sem um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque ele não queria pautar a votação, a sabatina, melhor dizendo, do André Mendonça, por interesses próprios. A grande questão aí é que, para eles, é essencial já ter, neste momento, 2 caras que vão estar trabalhando com eles para confrontar a oposição. Por isso, o grande problema do Lula era convencer o Alcolumbre. Parece que eles vão chegar à conclusão, não, a gente rifa o Toffoli, coloca um Toffoli por outro Toffoli e coloca o cara que você quer, desde que esse cara fique do nosso lado e não apenas do teu. Esse está sendo o pacto entre os dois. agora, que país diferente seria o Brasil se tivéssemos presidente do deputado e seus senadores que coloquem pautas que sejam importantes e não que blindem a determinadas autoridades? Segredo, rapidamente. Diga. Eu acabei de ver aqui que o Fachin convocou uma reunião com todos os ministros para poder discutir o relatório da PF. A batata tá quente no colo dele, não vai segurar sozinho. É. Tá, já cancelou o almoço que era ele e o cozinheiro. Vamos ver se a reunião vai, né? O Fachin talvez seja o que é de bom para o país. Ele não tem peito para segurar nada. Então ele vai chamar todo mundo e ele é tão medroso que se ele perceber que os caras vão apoiar o Toffoli, é capaz dele se desesperar e acabar vazando alguma coisa.